Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. O universo da DC nos cinemas continua a todo vapor e depois do lançamento de Mulher Maravilha em 2017, estrelado pela Gal Gadot e dirigido pela Patty Jenkins, agora a gente vê a primeira sequência lançada dentro desse universo da DC. Existem meias sequências ali, se a gente for considerar, o filme Homem de Aço saiu, depois a gente viu Batman vs Superman, que seria quase que uma meia sequência do filme Homem de Aço, e depois a gente viu a mesma coisa acontecendo com o filme Esquadrão Suicida e depois o filme da Arlequina. Então a gente vê que alguns filmes têm uma ligação mais forte entre eles, mas agora é a primeira vez que o universo da DC faz uma sequência. Então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do filme Mulher Maravilha 1984. Então, vamos lá! E eu não vou abordar o lançamento, eu não vou falar a respeito do lançamento do cinema e do HBO Max. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais a respeito disso, eu vou colocar um vídeo aqui do lado pra vocês. Hoje eu vou falar somente a respeito do filme, dos pontos altos e dos pontos baixos, na minha opinião. Em primeiro lugar, eu gostei muito da trilha sonora do Hans Zimmer. O Hans Zimmer é sempre excelente, ele tem uma parceria muito forte com os filmes da DC, ele já teve uma parceria muito forte com os filmes animados da Disney, então agora ele tá produzindo muitos filmes de herói, apesar dele ter falado que ele não ia mais fazer filmes de herói depois do filme Batman vs Superman, mas ele retornou para fazer mais alguns filmes dentro deste universo. A trilha sonora é perfeita, ela se encaixa muito bem como a maioria das trilhas sonoras envolvendo o Hans Zimmer. E pra mim o ponto alto do filme, somente falando primeiro a respeito dos pontos que eu gostei bastante, o ponto alto do filme é o Pedro Pascal como Maxwell Lord. Eu gostei bastante do personagem, eu achei a interpretação dele incrível. O Pedro Pascal dominou Game of Thrones, né, quando ele apareceu em Game of Thrones. Ele fez muito sucesso nessa última semana, né, porque ele fez não só a série Mandalorian do Disney Plus, como fez também o filme da Mulher Maravilha 1984. Ele tá se tornando um dos melhores atores que conseguem fazer vários papéis ali ao mesmo tempo, porque ele não necessariamente é o grande protagonista, ele não é aquele astro que chama muito atenção, ele fez Narcos também, então ele não é aquele cara que chama muito atenção nos projetos que ele tá, só que ele é um cara que ele consegue fazer muitos projetos e ele consegue variar muito o tom dele. O tom dele nesse filme é sensacional, eu acho que encaixou muito bem, tanto com o ator, quanto com a narrativa envolvendo o personagem. E aproveitando que eu tô falando do vilão, né, do Maxwell Lord, eu vou falar também a respeito da Kristen Wiig, que faz a Mulher Leopardo, ou a Cheetah, né, nesse filme. Eu não gostei tanto assim da participação dela, principalmente porque é um velho clichê já dos filmes de herói. Eu já achei um clichê quando Jamie Foxx fez basicamente esse mesmo papel no filme The Amazing Spider-Man 2, e outros personagens já tinham feito exatamente esse papel. A Uma Thurman já tinha feito nos filmes do Batman, e não só ela, como o próprio Jim Carrey já tinha feito um papel bem parecido com esse, do cientista que ninguém presta muita atenção, que é zoado, que derruba as coisas, e aí quando ele conquista os poderes dele, ele conquista uma certa confiança, e ele vira um vilão ali basicamente por isso, porque as pessoas não davam atenção, e quando ele conquista os poderes, ele se transforma num vilão. Então é uma história relativamente batida, que a gente já viu em outros filmes. Mas a qualidade do vilão nem sempre determina a qualidade de um filme de super-herói, então a personagem principal do filme, obviamente, é novamente a Diana Prince, interpretado pela Gal Gadot. Eu gosto bastante do filme Mulher Maravilha 1, eu achei o melhor filme até agora, né, desse universo da DC. Se a gente colocar ali junto com outros filmes, tem outros filmes bons também, o filme do Aquaman, o filme do Coringa não é parte do universo da DC, apesar de ser o meu filme favorito da DC desses últimos anos, mas o filme da Mulher Maravilha tem cenas incríveis, o efeito especial de Mulher Maravilha é muito legal, e eu acho que tudo isso caiu um pouquinho de qualidade nesse filme em 1984. Eu não sei exatamente porquê, se eles estavam tentando trazer o tom de 1980 pro filme, mas os efeitos especiais não são bons no decorrer do filme todo, é uma das críticas que eu mais vi pessoas fazendo, e eu concordo plenamente com isso. A qualidade dos efeitos especiais é bem abaixo do esperado. Nas batalhas ali do shopping, até uma batalha divertida que lembra os filmes mais antigos ali do Superman e etc. Então eu entendo a motivação de tentar fazer um pouquinho mais no estilo da década de 80, como se o filme tivesse sido feito naquela década mesmo, mas a cena não tem peso, né, a cena do shopping. Aqui no Mulher Maravilha 1 a gente sente bastante, principalmente quando ela tá lutando com soldados, etc. Nessa cena não, ela vai deslizando, né, parece que ela tá numa patinação de gelo ali, derrotando os vilões. É uma cena legal, eu gostei por causa do estilo da década de 80, eu acho que eles conseguiram, né, capturar muito bem a década de 80 no decorrer do filme todo, mas eu não acho que nem os efeitos especiais e nem a ação
funcionaram tão bem no decorrer do filme todo. E se a gente pegar o decorrer do filme todo, ali do começo até o final, ela passou pouco tempo como Mulher Maravilha. Eu sei que existem outros filmes onde isso acontece, né? A gente vê, por exemplo, no Dark Knight Rises, né, que é o último filme do Christopher Nolan, da trilogia do Batman, ele praticamente não aparece como Batman também. A gente vê isso em alguns filmes do Homem-Aranha também, onde ele aparece pouco porque ele desistiu do manto do herói e etc. Tem vários motivos, mas nesse filme eu acho que a Mulher Maravilha em muitos momentos não tem muito o que fazer. Ela tá quase que investigando ali o que tá acontecendo, o que é uma trama relativamente envolvente. Você até fica curioso pra saber o que o Maxwell Lord vai fazer em seguida, mas não é uma narrativa que exigiu muito da Mulher Maravilha. E se você pegar no final do filme, se a Mulher Maravilha não tivesse feito nada, as coisas estariam mais ou menos iguais. Se você pegar com 2 horas e 20 de filme, por exemplo, a situação estaria basicamente a mesma se a Mulher Maravilha nem tivesse feito nada ali no decorrer do filme todo. 2 pontos bem altos do filme que eu acho que muitos fãs da DC vão adorar é o fato de que a Diana aprende a voar nesse filme. Não aprende a voar, mas ela aprende mais ou menos como o Thor ali, né? Ela usa o próprio laço pra incentivar o voo ali, mas ela aprende a voar e ela consegue transformar as coisas. Consegue transformar não, ela consegue deixar as coisas invisíveis. Então ela tem lá o jato da Mulher Maravilha invisível, desde o desenho lá dos Super Amigos, então é um poder que ela tem nos quadrinhos e agora ela tem também no cinema. Como ela pode usar isso, eu não sei. Ela poderia ter transformado a armadura dela toda no final do filme, né? Ela poderia ter deixado a armadura invisível, mas a gente vai ver se ela vai utilizar isso mais nos próximos filmes. E uma cena que eu gostei bastante foi a cena da Diana pequena. A Warner sempre faz isso, né, nos filmes de herói. Eles sempre colocam cenas do herói pequeno, do herói aprendendo alguma lição. E a cena toda foi bem legal, foi muito bem coreografada. E a gente vê aquela mensagem do final que ela não deveria ganhar se ela roubou, se ela cortou caminho e etc. E eu achei que isso fosse ser uma temática depois, né? Eu achei que isso fosse ser trazido de volta no decorrer do filme, mas eles acabaram não trazendo isso de volta, mas não deixa de ser uma cena bem legal. Mas falando rapidamente a respeito da narrativa do filme, só explicando pra vocês, eu não vou dar muitos spoilers aqui nesse vídeo, mas tem uma pedra que eles encontram lá, né? Eles encontram numa loja, justamente na cena do shopping, eles encontram no fundo da loja que eles estão vendendo artefatos ali antigos, artefatos históricos, e nesse meio aí tem uma pedra e que você faz desejos. É basicamente um gênio que a pessoa segura a pedra, faz um pedido, faz um desejo e aquele desejo é realizado quase que instantaneamente. O primeiro cara vai lá e pede um café e chega um café pra ele. E a Diana, obviamente, pede o retorno do Steve Trevor. Era a grande questão como o Steve Trevor retornaria nesse filme, e ele retorna da forma mais fácil possível. Ela simplesmente deseja que ele retorne, e ele retorna. E a Cheetah, né, que é a vilã do filme, a Bárbara, ela pede pra se transformar na Diana, ela pede pra ter o mesmo carisma, né? Pelo menos no filme a gente entende que ela faz um pedido inocente, querendo ter a mesma confiança que a Diana, só que a pedra entende de outra forma e ela se transforma num ser tão poderoso ali quanto a Mulher Maravilha. Só que, assim como a gente já viu em Rick and Morty, esses desejos não são somente desejos, eles têm também uma pegadinha. Então você faz o desejo e acontece uma coisa ruim pra você também. A gente vê que o Maxwell Lord acaba fazendo pedidos ali além da razão até, né? Eu não vou falar em muitos detalhes o que ele faz no decorrer do filme, mas sempre tem uma pegadinha. E com relação ao pedido da Diana, ela vai perdendo devagarzinho os poderes dela, então esse é o ponto negativo, só que o pedido dela, não sei se muitas pessoas perceberam, tem 2 pontos negativos muito fortes. Primeiro, o Steve Trevor, na verdade, ele não voltou à vida, ele simplesmente tomou a mente de um cara que já existia, de um cara ali que é engenheiro e etc. Então pra mim isso já seria um ponto negativo muito grande, que uma heroína como a Mulher Maravilha não ia querer que o amor dela voltasse no corpo de outro cara, e o outro cara perdeu a vida dele. O outro cara a gente não sabe se tem filhos, a gente não sabe se o cara tem um emprego, a gente não sabe se o cara tem namorada, se o cara tem algum compromisso que ele perdeu durante esse período em que o Steve Trevor domina o corpo dele. Então, eu acho que esse já seria um ponto negativo muito forte pra Diana. Eu achei que ela não fosse aceitar o retorno do Steve Trevor dessa forma, mas ela ignora completamente que tem um cara preso ali dentro daquele corpo e ela mantém ali o relacionamento no decorrer do filme todo com o Steve. Então, apesar do Maxwell Lord ser um personagem excelente, eu gostei muito da interpretação do Pedro Pascal, os poderes dele não fazem muito sentido, não faz muito sentido as regras ali que os poderes utilizam no decorrer do filme todo, e eu acho que os poderes são tão fortes, ele consegue criar bombas nucleares ali assim, num piscar de olhos,
mas teve que usar um corpo pra colocar o Steve Trevor, então ele não conseguiu trazer o corpo do Steve Trevor de volta, sendo que é a única limitação que a gente vê no decorrer do filme todo pra esse poder é justamente no personagem do Steve Trevor. Eu acho que teria feito muito mais sentido se ele tivesse simplesmente reaparecido, o que, 70 anos depois, né, do filme original, que se passa na Primeira Guerra Mundial, se ele tivesse voltado à vida e não que ele tivesse tomado o corpo, porque eu não consegui me envolver muito no relacionamento ali entre os dois, porque eu ficava constantemente pensando, pô, eles estão simplesmente ignorando o fato de que ele tá no corpo de outro cara, como que isso aconteceu, a cena que ele aparece a primeira vez, a câmera gira e ele se transforma no Steve Trevor, eu fiquei pensando, pô, mas ele se transformou mesmo ou é só pra visão? Depois a gente até fica sabendo que ele não se transformou, que a Mulher Maravilha passou a ver ele como Steve Trevor, simplesmente porque ele falou uma frase ali que ela se identificou bastante. Então o relacionamento deles é muito forte no primeiro filme e as cenas são boas também envolvendo os dois personagens nesse filme. Eles têm uma química muito forte, né? O Chris Pine tá excelente de novo, eu adoro o ator, mas o relacionamento deles não dá pra gente entrar muito no relacionamento porque a gente sabe o que vai acontecer no final. E o ponto mais criticado do primeiro filme da Mulher Maravilha, inclusive por mim, que gostei muito do filme, foi justamente a batalha final ali envolvendo Ares, né? Não foi uma batalha tão bem elaborada e a gente vê mais ou menos a mesma coisa envolvendo a personagem da Mulher Leopardo. Ela ficou péssima, o design da personagem ficou péssimo. Quando ela tava vestindo aquelas roupas, enquanto ela ainda tava super forte, mais ou menos como a Mulher Maravilha, até tudo bem, era uma personagem que a gente já tinha visto em outros filmes antes, mas estava uma personagem legal porque ela estava peitando diretamente a Mulher Maravilha e ela tinha mais ou menos os mesmos poderes. Depois que ela se transformou na Mulher Leopardo, pra mim, ficou péssimo, o design da personagem ficou muito ruim e a batalha final, né, foi toda no escuro pra conseguir disfarçar ali que o orçamento talvez não tenha sido tão alto pra essa batalha. Então ficou parecendo ali videogame, ficou parecendo PlayStation 2, mais ou menos na mesma qualidade que a batalha do final do filme Pantera Negra. Só que a batalha do Pantera Negra a gente se importava mais justamente porque era uma batalha entre o Killmonger e entre o Pantera Negra. Nessa não, era a batalha entre a Mulher Leopardo e a Mulher Maravilha, que não era nem a vilã principal do filme, e a batalha ficou muito ruim, e a armadura dourada da Mulher Maravilha não foi muito bem utilizada, a batalha só ficou mais travada porque ela tem aquelas asas grandes e pesadas, e as asas acabam não surtindo efeito pra nada, porque ela própria já tinha aprendido a voar no decorrer do filme, então não fez tanto sentido assim aquela batalha com aquelas asas, porque a luta não ficou tão plástica quanto poderia ter sido se ela não tivesse usado aquela armadura. O design da armadura é muito legal, ficou legal sim, os momentos que ela aparece, é uma armadura bem épica, né? É uma armadura muito bem elaborada, só que no momento da luta a armadura não surtiu o efeito que eu acho que a Gal Gadot e a Patty Jenkins esperavam que fosse surtir. E sempre que um personagem tem poderes num nível absurdo, né, sempre que um personagem tem poderes muito grandes, é meio óbvio que no final do filme não vai ser resolvido no mano a mano, que eles não vão resolver na porrada, e ela deu um discurso bem legal ali no final do filme, ela falou muito bonito, a Gal Gadot tem uma entonação boa pra esse tipo de discurso. Eu particularmente não gosto muito quando as coisas são resolvidas dessa forma no final de um filme, eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais criativo do que o herói convencendo o vilão de que ele tá errado, o herói convencendo o vilão a desfazer basicamente tudo que ele tinha conseguido conquistar no decorrer do filme todo, e as motivações não são tão fortes assim, ele acaba desfazendo tudo que ele fez justamente porque o filho dele tava perdido, tava solto ali na cidade, e a Mulher Maravilha dá um discurso, como eu falei, o discurso dela até é emocionante, mas eu acho que não deveria ser aquele ponto de virada pro vilão deixar de fazer tudo que ele tava fazendo, porque se ele fosse se convencer por aquilo, outros momentos do filme poderiam ter convencido ele também. O corpo dele estava sendo todo desgastado, se ele fosse desistir do que ele estava fazendo, ele teve motivações mais fortes do que o discurso da Mulher Maravilha para fazer isso acontecer. E não só isso, o filme acaba determinando que ele tem que encostar nas pessoas, né, pra fazer o desejo, porque ele acaba se transformando na pedra e etc. Mas no final do filme eles desistem disso, eles dão uma explicaçãozinha bem rápida pra mostrar que ele não precisa encostar nas pessoas, que as pessoas podem fazer o pedido através da televisão. E aí o caos, né, se instaura no mundo inteiro. Eu até achei legal a parte do caos, porque você pode imaginar o que o mundo seria se todo mundo conseguisse realizar o seu desejo, se todo mundo fosse famoso, se todo mundo fosse milionário, se todo mundo tivesse o carro que quer.
então dá pra gente entender o caos que foi criado, mas pra mim o grande problema é que os poderes do Maxwell Lord ficaram muito soltos, não dá pra gente entender exatamente o que ele é capaz de fazer e o que ele não é capaz de fazer, e se ele não tinha alguma forma de ter conseguido resolver a situação, e tem um momento inclusive envolvendo o filho dele que pode ter ajudado a resolver a situação, mas a gente não sabe exatamente se teve uma influência direta ou não. E só pra concluir, esse filme ajudou de vez também a quebrar o universo da DC, porque muitas coisas que acontecem nesse filme não se encaixam com os filmes que a gente viu depois, como Batman vs Superman e o filme da Liga da Justiça. Então, eu acho que eles não estão insistindo mais tanto em manter uma história coesa quanto eles estavam no início do universo da DC, eles estão fazendo filmes soltos, o que eu acho uma coisa legal. Eu acho que não precisa ter um grande plano, como acontece com a Marvel, como acontece com outras grandes franquias. Eu acho que a DC tem personagens ricos o suficiente pra criar histórias paralelas, pra criar uma história diferente, pra criar uma narrativa diferente em cada novo filme. Obviamente eles não precisam desrespeitar a narrativa do universo DC de forma tão grosseira, mas eu acho que eles devem sim ter independência pra fazer os filmes que eles quiserem. E pessoal, eu coloquei aqui abaixo também pra vocês darem uma olhada, uma análise do canal Inédito da cena pós-crédito, então deem uma olhada aqui nesse link abaixo se vocês querem saber. Eu não vou falar a respeito da cena pós-crédito aqui nesse vídeo. Então só pra concluir aqui o meu raciocínio, não é um filme terrível, não me entendam mal, o filme Mulher Maravilha 1984 é um filme competente, que tem vários pontos positivos, a Gal Gadot tá muito bem no papel de novo, o Steve Trevor, né, tá muito bem, o Chris Pine, a gente vê o Pedro Pascal como Maxwell Lord, a própria Kristen Wiig tá muito bem no papel, apesar de eu não ter gostado da história da personagem dela, e a trilha sonora é muito boa, alguns momentos são emocionantes, mas no geral eu acho que é um filme com pouca ação, é um filme que a história não é tão envolvente quanto a do primeiro, e eu acho que o vilão não fez tanto sentido assim, pelo menos a história e os poderes do vilão não fizeram tanto sentido assim. Então se a gente for comparar Mulher Maravilha com Mulher Maravilha 2, não tem nem comparação, não dá pra gente colocar nem na mesma frase ali, porque o primeiro filme é muito superior. Então, na minha opinião, eu dou pro filme Mulher Maravilha 1984 uma nota 7. E galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam do filme Mulher Maravilha 1984. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.